conheço o dogo argentino. Bom, eu vou ler um pouquinho para vocês aí alguma coisa sobre a raça, então. Tá? A Argentina foi colonizada em 1525 pela Espanha. Os novos donos das terras eram acompanhados pelos seus mastins. A primeira tarefa dele era proteger as novas instalações e a segunda era acompanhar seus chefes nas caçadas. Eles faziam um excelente serviço em capturar escravos fugitivos, assim como surpreender os nativos. A cidade de Córdoba foi fundada em 1573, onde os velhos cães de caça foram aprimorados por criadores para realizar as tarefas. Córdoba tornou-se o lar dos cães brancos, de enorme porte, cão cordobês. A Argentina é um notável país com geografia diversificada. No noroeste, há extensas planícies cobertas por impenetrável mata espinhosa. No nordeste, a terra é coberta por florestas tropicais úmidas. A cadeia montanhosa origina-se do sul, rodeada pelos pântanos. Bons cães foram exigidos para caçar os predadores e porcos selvagens. Eles deveriam ser fisicamente avantajados a fim de superar as dificuldades da caça naquele incrível país. Embora o velho cão cordobês tivesse a agressividade ideal, a voluntariedade para matar e a insensibilidade à dor, eles pecavam pela velocidade, agilidade e habilidade para caçar em grandes áreas. Em contrapartida, os cães importados da Europa tinham velocidades, agilidade e habilidade, mas lhes faltavam coragem e a força nas mandíbulas. Além disso, os velhos cães selvagens, os quais eram utilizados nesse tipo de tarefa, extinguiram-se na Europa. O dogo argentino é um cão muito atraente. Sua estética é agradável para os observadores e a sua habilidade para caçar é testada continuamente na Argentina. Em muitas das fazendas de criadores de dogo, existem testes com pumas e testes com javalis. Em qualquer deles, o cachorro jovem deve provar que tem entusiasmo para caçar. Desta maneira, o teste, logicamente, não pode ser reconciliado com nossas ideias sobre prevenção à crueldade para animais. Isto também emprega-se, porém, para testar cães de caça no continente. Nós poderíamos dizer um super teste de cães para performance nos esportes. Eu tenho visto filmes que mostram a coragem de quaisquer tipos, de dogos meios crescidos em testes com pumas completamente perigosos. Aqui tem umas fotos aqui de antigamente, né? Umas imagens. Isto posto, havia apenas um cão capaz para tal caçada, o Bull Terrier inglês, que possuía quase todas as características desejáveis. Pecava pelo tamanho e resistência. O Dr. Antônio Nores Martinez iniciou em 1920 com a criação sistemática de uma raça única, o cão argentino. O Dr. Antônio, pela sua paixão por caçada e seu conhecimento em genética, deu início a um programa de criação, cujo objetivo era a obtenção do cão ideal para predadores do território argentino. Depois de sua morte, em uma caçada, seu irmão Agostinho Martinez deu continuidade à pesquisa, com o cruzamento do velho cão cordobês com o Bull Terrier. Essas raças forneceram a base na qual o dogo argentino surgiu. Cruzamentos sistemáticos sucederam-se. Grande dinamarquês, cuja herança foi a força, tamanho e postura. O pointer inglês, pelo seu olfato. O cão lobo de caça irlandês, utilizado para incrementar o tamanho e a velocidade. O bulldog, para conservar a obstinação pela presa. Os cães subsequentes foram utilizados para melhorar a raça. Cão de Bordeaux, mastim, espanhol
mastife dos Pirineus e boxer. Os argentinos conseguiram, com esses cruzamentos, produzir um cão de caça branco com mais de 60 a 65 centímetros de altura. Com mais ou menos 60 a 65 centímetros de altura e um peso de 35 a 40 quilos. Nessa união, o fator decisivo para determinar quais as raças seriam ou não utilizadas era o sucesso da caça. Ao contrário dos colegas europeus, o caçador argentino exigia um cão branco. Homem e animal frequentemente caçavam juntos. A cor branca protegia de um tiro acidental. Caçadores argentinos também apreciavam um cão de caça silencioso, que não desperdiçasse energia ou alertasse seu oponente com latido alto. No que concerne a cor branca, a pelagem branca como tal, não é indicativo de albinismo, já que a boa pigmentação de nariz, pele, olhos cuidadosamente produzida. Essas fotos em volta aí são dos cães que formaram a raça dogo argentino. São os 10 cães. Esse da direita é o cão de peleia cordobês, que era o cão de Córdoba, né? Como eles tinham falado, que é um cão de muita coragem, não sentia praticamente dor, né? E ele foi cruzado com Bull Terrier, onde deu a base inicial do dogo argentino. Aparências gerais. O dogo argentino é um molosso mais leve, porém mais músculos. Ele deve não tender para um tipo mais pesado braquimorfo, nem deve ser leve com forma esgalgada e pernalta. Ao invés disso, ele deve estar no centro, sem inclinar para um lado e nem para o outro, desses dois tipos de corpo extremamente opostos. A primeira impressão que um dogo deve dar é uma substância e potência. Ele deve ter boa ossatura, emparelhada com uma musculatura explosiva, definida e no mínimo de gordura corporal possível. Um dogo sem essa substância nunca teria as características básicas para a tipicidade, a ser considerada um bom representante da raça. O dogo argentino é um cão rústico, mas ele mantém uma aparência de harmonia e nobreza. As proporções, né? Importantes aí. As proporções corretas são características da tipicidade. O focinho do dogo é tão longo quanto ao crânio, caso 1 por 1, né? Pode-se aceitar apenas ligeiramente mais curto. O tórax deve descer quase à linha do cotovelo, embora um cão com peito profundo, que termina pouco abaixo do cotovelo, é o preferido. Um peito com maior profundidade é indicado de grande capacidade pulmonar. O comprimento do corpo deve ser um pouco mais longo que a altura até a cernelha, formando um retângulo. Então, ali nós temos uma foto de um outro dogo ali, proporções gerais do dogo argentino, né? Deve estar balanceadas entre potência e agilidade. Tem que ter boa ossatura, porém sem impactar na sua aparência atlética. Vamos falar sobre cabeça agora, né? A cabeça deve ser formada pela união de um crânio projetado para sustentar um focinho designado para o olfato farejador. O crânio potente deve ter musculatura do masseter e músculos mastigatórios fortes, mandíbula, já que estes são os principais músculos para estabelecer um agarre forte e bem desenvolvido. O focinho deve ser tão paralelo quanto possível em sua lateral, com uma boa profundidade, nunca formando ponta. Os lábios são moderadamente grossos, curtos e tirantes. Nós não desejamos lábios abundantes ou pendentes, que obstruam o fluxo do ar para a boca.
O dogo é um cão de agarre, que, ao fazer seu trabalho, precisa respirar o máximo possível, auxiliado pelo fluxo de ar de suas narinas. Os lábios, portanto, devem ser curtos para permitir que o cão respire pela boca enquanto segura sua presa. No padrão original, um lábio pendente era motivo para desqualificação. A expressão, né? Uma expressão de dureza acentuada no olhar é essencial. A pálpebra superior é muito grossa e, por ser um pouco pesada, tende a formar um ângulo com a borda superior do olho. A pálpebra inferior dos olhos deve ser a mais justa possível. Como resultado, a forma do olho é triangular, deixando o olho bem protegido e o branco não visível. É preferível que as bordas dos olhos sejam pigmentadas de preto, porque, sem isso, pode ocorrer eventual despigmentação, que deve ser fortemente penalizada. O olho é posicionado semilateralmente e o osso orbital abaixo deve parecer bem marcado, pois o focinho se junta bem abaixo do olho. A cor dos olhos é tão escura quanto possível, e o olho azul não é permitido, embora o azul acinzentado possa aparecer em filhotes. Então, ao lado tem uma foto de um dogo argentino com uma boa pigmentação de trufa, boca, lábios, né, olhos, expressão correta, seu olhar duro, né, está fortemente relacionado com a correta proporção dos olhos e seu formato amendoado tendendo a triangular. Então, o olho do dogo, a gente tem que fugir do olho redondo, né? Ele tem que ser um olho mais achinado, como a gente diz, né? Triangular, mais triangular. As mordidas, né? Um posicionamento perfeito dos caninos é mais importante do que a própria mordida em si, que, por ser uma tesoura ou em pinça, os caninos inferiores devem estar posicionados perfeitamente dentro do espaço entre os dois caninos superiores e serem franqueados pelo primeiro incisivo. Um cão no agarre deve ter caninos que se cruzem perfeitamente. Os dentes devem ser largos e saudáveis, desejável preferencialmente, se todos os pré-molares estiverem presentes. Isso é um item que até eu tenho marcado para falar sobre a mordida, né? Que eu acho que até vou comentar agora sim, porque existe cães de caça, tá? Porque o ideal seria tesouro, como diz o padrão, né? Aceita-se pinça. Mas ocorre que muitas vezes tem muitos cães excelentes caçadores que mordem pinça, porque a sua mordida que segura o animal, ela é feita pelos pré-molares e molares, onde tem apreensão, né? No meu entendimento, é uma falta grave a falta dentária, por ser um cão de presa, onde os pré-molares, né, os pré-molares e os molares proporcionam a pressão necessária para segurar a presa. Então, volto a falar, na minha opinião, assim, a falta dentária é uma falta muito grave, em função pela sua funcionalidade, né? Um encurtamento exagerado do focinho deve ser absolutamente evitado. O focinho do dogo deve ter mandíbulas inferiores e superiores bem desenvolvidas. Um fuço dramaticamente curto reduz a área da mandíbula superior e limita a capacidade de olfato do dogo. Por isso, uma boa profundidade de focinho também é essencial e esta não deve provir de um lábio pêndulo, mas sim de mandíbulas fortes e bem desenvolvidas. Aí, no exemplar do lado ali, né, mostra que um animal não tem os lábios pêndulos, né? Que os lábios pêndulos, eu não sei até se por um acaso eu não tenho um item que vai ser falado mais adiante aí, mas qualquer coisa eu já vou voltar a falar
sobre os lábios do pêndulo, né? Bom, eu vou tocar nesse assunto agora dos lábios, né? Porque quanto mais estirantes, melhor. Porque quando o animal, quando o dogo, ele vai à caça e vai para... Se ele tem um lábio pêndulo, né? O que ocorre? Ele pode acabar mordendo o lábio do seu companheiro de caça, né? Ou se mordendo juntamente. Então, isso pode tirar o foco da caça entre eles, entre os cães, se ocorrer isso. Então, por isso, o lábio ele tem que ser bem... não pode ter lábio pêndulo, digamos assim, para a funcionalidade ser eficaz. Aparência geral. Retos, bem aprumados, com dedos curtos e bem unidos. Ombros, escápulas oblíquas com grandes relevos musculares, sem exageros. Braços, húmero de igual comprimento que a escápula, com boa inclinação. Cotovelos, robustos, cobertos de uma pele e um pouco mais grossa e elásticas, sem pregas nem rugas, naturalmente localizados contra a parede costal. Antebraços de igual comprimento que os braços e perpendiculares ao solo, com ossos fortes e retos, com bom desenvolvimento muscular, articulações do carpo, longas e em uma mesma linha com o antebraço, livre sobre relevos ósseos e rugosidades. Metacarpos ligeiramente planos, com bons ossos, visto de perfil, com uma leve inclinação, mas nunca cedidos. Patas, com dedos curtos e bem unidos, com almofadas plantares fortes, grossas e rústicas, preferencialmente de pigmentação preta. Aparência geral. Eu estou sem a parte de cima ali, mas... bom. Musculosos, com metacarpos curtos e dedos bem fechados, sem ergos, de angulação média. Coxas, proporcional ao conjunto. Fortes, com importante e visível desenvolvimento muscular. Joelhos, com boa inclinação, pernas ligeiramente mais curtas que as coxas, fortes e musculosas. Jarretes, o conjunto tarso e metatarso é curto, forte e firme, assegurando a força de propulsão do membro posterior. Tarso robusto, com uma ponta de jarrete evidente, metatarsos robusto, que quase cilíndricos e aprumados, sem ergos, patas similares às patas anteriores, ainda que ligeiramente menores e mais longas, mantendo as mesmas características. Agora falando sobre o pescoço, tronco, linha superior, cernelha e garupa. Pescoço grosso, arqueado, com pele na garganta muito grossa, formando rugas com suaves pregas, mas sem formar papada, barbela. A elasticidade da pele do pescoço se deve ao tecido celular muito laço, frouxo. O tronco tem que ser retangular. O comprimento do corpo, medido da ponta do ombro até a ponta do isquio, pode superar somente até 10% a sua altura na cernelha, não mais. Linha superior, mais alta na cernelha e inclinada até a garupa, suavemente pendente. Os exemplares adultos apresentam um canal mediano ao longo da coluna, formado pelo relevo dos músculos espinhais. Vista de perfil não deve parecer cedida. A cernelha tem que ser forte, bem marcada e alta. Escápula muito forte e com grandes relevos musculares. O lombo curto, largo, de grande musculatura. A garupa larga e forte, levantada em arco, com uma ampla curvatura para cima. Vou passar um pouquinho, que eu acho que eu passei aqui. Isso. A relação entre a altura da cernelha e o comprimento do corpo identifica o dogo como uma raça que é retangular e não quadrada.
Como resultado, sua tendência é trotar mais do que galopar. Naturalmente, qualquer dogo galopa bem, mas as proporções da raça, junto com as suas angulações, predispõem a ser um bom trotador com bom alcance. O trote ágil e solto demonstra que o dogo é um mesomorfo, não um braquimorfo, com uma marcha pesada. A movimentação do dogo é quase perfeita. Seu movimento é ágil e rápido e ele está sempre ciente do que está acontecendo ao seu redor. Quando o interesse do dogo é despertado, suas reações tornam-se rápidas e a mudança de sua atitude é muito perceptível. Nesse caso, ele é capaz de iniciar um galope rápido e forte e levá-lo rapidamente ao seu alvo. Na primeira fase da caça, o cão usa o trote ou a passada para seguir cuidadosamente o rastro da sua presa. Quando a distância entre ele e a sua presa diminui, seu interesse é rapidamente despertado e a atitude do dogo começa a mudar e, com ele, a sua movimentação. A marcha final que o dogo usa para atacar a presa é o galope. Ao aproximar-se cerca de algumas centenas de metros que separam o dogo da presa, são aqueles nas quais ele expressa sua força máxima. Ele se lança com a potência para agarrá-la. É importante lembrar que em uma caçada, antes de alcançar a presa, deve-se percorrer muitos quilômetros a pé, com cães seguindo os rastros do javali. Se o dogo não tivesse resistência, com uma boa base, ele estaria chegando em uma luta pela sua vida, carente de oxigênio e força. Aqui mostrando uma movimentação de macho e fêmea, né? Propulsão de alcance. Pele homogênea, grossa, mas elástica, aderente ao corpo por um tecido subcutâneo semifrouxo, elástico, sem formar rugas, exceto na região da garganta, onde o tecido celular subcutâneo é mais frouxo. Preferem-se os exemplares com os lábios e as pálpebras pigmentadas de preto. Não se penaliza a pele pigmentada de preto. Pelagem, pelo uniforme, curto, liso, com o comprimento aproximado de 1,5 a 2 centímetros. Sua densidade e grossura variam segundo o clima. Quando a gente pega um clima no centro do país ou no Nordeste, a tendência é que em locais mais calorosos, né, que a pele do animal, o pelo do animal fique mais fraco, né, digamos assim, mais raso, né? E onde tem um clima mais frio, como na Europa, propriamente no sul, e época de inverno, muda totalmente a pelagem do animal, né? Ele fica denso, né? Cor integralmente branca, admite-se somente uma mancha preta ou de tonalidade escura no crânio. A mesma pode estar situada também em uma das suas orelhas ou ao redor dos seus olhos. O tamanho da mancha deve guardar uma proporção adequada, não superando a 10% do tamanho da cabeça. Entre dois cães iguais em condições, o juiz sempre deverá optar pelo mais branco. Como ele não é o pirata, digamos assim, que é os mais procurados por clientes, alguma coisa assim, que já houve campeões até mundiais em 1993, mas não é penalizado de maneira nenhuma, sabe? Só que entre dois cães da mesma qualidade, tudo igual, que muitas vezes é difícil, né? A tendência, o certo seria a tendência que a predominância que ganhe o cão totalmente branco. Cauda comprida, sem ultrapassar os jarretes, grossa, de inserção média. Em repouso, observa-se naturalmente caída, em atenção ou em movimento, levantada em arco, com uma ampla curvatura para cima.
A gente nota muitas vezes em exposições, e mesmo algumas criações, assim, que a cauda muitas vezes ela passa muito do jarrete, né? Apesar de não ser uma falta grave nem nada, mas a gente sempre, como criador, tem que buscar os cruzamentos ideais de cães que vá até o jarrete, né? Que digamos, não fique um cão, digamos assim, desproporcional na cauda com o corpo, né? Um dogo nunca deve ser agressivo com os humanos. Um dogo que rosna para o juiz ou para o seu handler deve ser retirado da pista. Fique atento à agressividade entre os animais do mesmo sexo. Em um cão que nunca foi usado no campo, a agressão contra outro cão do mesmo sexo pode ser normal e tolerável e suficiente, mas, novamente, a agressão humana nunca é permitida. Se eu fazer um parêntese sobre essa situação, é que, claro, que em exposições, né, a tendência são cães são preparados pelos handlers, né, ou pelo proprietário, a ter assim, um temperamento, né, que consiga o juiz tocar, né, para colocar. Mas a gente sabe que o dogo é uma raça dura, né, uma raça. Então, muitas vezes, tem cães que vêm, digamos assim, de casa e nunca foi trabalhado e vai para um lugar assim diferente, eles têm a tendência de ser um cão mais agressivo, por não estar acostumado. Ou, pelo contrário, ser um cão um pouco medroso por não ter saído do seu habitat, né? Então, pelo certo, né, o dogo nunca deveria ser um cão que quisesse briga com outros cães. Mas, claro, a gente está falando isso em cães que vivem no campo para caçadas, né? Porque onde sai aí 10, 12 cães aí, que o foco principal seria a caça, né? O javali. Então, eles são soltos e todos vão em função da caça. Claro que em exposições isso aí é difícil a gente conseguir uniformizar, digamos, um tipo de... Mas, pelo menos, né, não deve rosnar para um juiz e muito menos para o handler, né? O tamanho e peso. Altura de cernelha. Os machos de 60 a 68, fêmeas de 60 a 65. A altura ideal para machos é de 64 a 65 e as fêmeas de 62 a 64. Esse é o ideal, tá? Claro que se tiver macho de 67, 68, tranquilo. Mas, assim, pensando em funcionalidade, essa altura ideal, tá? Essa altura ideal e tanto dos machos como as fêmeas seria o certo para a funcionalidade. O peso aproximado, tá? Dos machos de 40 a 45 quilos e fêmeas de 40 a 43 quilos. Claro que a gente sabe que isso aí, um cão no campo, eles conseguem ser um cão bem mais atleta do que um cão de casa, né? Porque estão correndo, então eles conseguem manter um peso nesse, como pede aí o padrão, né? Mas normalmente cães em casa que não tem uma rotina de exercício, muitas vezes acontece aí de machos chegar a 50 quilos e fêmeas aí a 47, 46 quilos. Mas nada que possa, ao olho nu, assim, ver que é um cachorro obeso. Ele não pode ser obeso, sabe? Ele é um cachorro que tu tem que ver nele um atleta. Se, independente do tamanho, tu consegue ver nele um atleta, sabe? Mesmo ele sendo menor ou maior, um atleta, isso é o que a gente espera de um dogo argentino, porque a luta dele contra javalis, pumas e assim por diante, né? Ele não pode, digamos assim, ser um cão sedentário de maneira nenhuma, nem magro demais e nem pesado demais. Alguns pontos importantes, tá? E polêmicos na questão da raça. Primeiramente, por se tratar de um cão branco e refletir o calor, e tendo a pele negra, seria mais um fator de proteção da pele. E os cães com falta de pigmento, sendo referências de criação, pode trazer problemas sem precedentes para a raça por ser um cão branco e característica de recessividade, trazendo com muito mais possibilidades de cães surdos com problemas severos de pele e, por fim, o albinismo.
Fator importante a ser ponderado é que o dogo argentino pigmenta até morrer. Em alguns casos, pontualmente, trazendo lunares no subpelo, que também têm influência direta no manto, alimentações e condições climáticas. Muitas das vezes são penalizados por falta de entendimento do padrão ou por interpretação, né? Onde se fica entendido que entre dois cães iguais morfologicamente, e um tendo lunares e o outro todo branco, prevalece o conjunto do todo branco. Lembrando que também que os lunares não é falta para desqualificar um cão em pista, e que em algumas situações são confundidas com pintas do corpo, que o padrão não permite. Uma pinta única na região da cabeça ou orelha, com coloração escura, de preferência ao negro ou tigrado, aceita-se até 10% na circunferência total da cabeça do cão. Bom, essa é a parte do manto, né? Isso é uma polêmica, porque até dentro da criação, digamos assim, tem muitos criadores que defendem o cão o branco, 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 né? E outros defendem o cão com uma pigmentação de pele, né? Que faça com que, mesmo que tenha uma incidência de lunares do subpelo, é uma proteção maior à sua saúde, né? Então, assim, na última na mundial que teve em 2020 na Argentina, no Clube do Dogo, acho que o FCA, eu não me lembro se estava junto à FCA, mas o Clube do Dogo tinha 150 cães, assim, eu diria que 90% dos cães, assim, com muitos lunares na pele, digamos, no pelo, no subpelo, no caso, né? Então, assim, claro que, pensando em saúde, né? Pensando em saúde, o cão com pigmentação de pele, quase negro, muitas vezes, né, por baixo, e mesmo que tenha alguns lunares no subpelo, digamos assim, é um ponto para a saúde positivo para a raça. Tá? Isso aí é a visão, digamos assim, de muitos criadores, onde eu faço parte também, né? Mas claro que tu tem que selecionar. Se o cão tudo igual, morfologicamente, o cachorro tudo igual, vamos dar preferência ao manto mais limpo. Mas é importante salientar sobre a saúde do dogo argentino, que é um cão rústico e precisa dessa proteção melanina, precisa, apesar do pelo ser branco, que reflete o sol, reflete o calor, ele tendo essa base na pigmentação de pele, a base de melanina, assim, que protege maior, é uma segurança maior em termos de problemas de pele e muitas vezes até índices maiores de surdez. Uhum. Assim, quando a gente nota muitas vezes que quando é postado um cão com uma pigmentação assim bem acentuada de boca, trufa, olhos e mesmo a pele sendo bem negra, bem pigmentada, não digo negra, né, mas bem pigmentada, quando é postado uma foto dessa no Instagram, é impressionante o índice de curtidas assim em cima desses tipos de cães, assim, sabe? Eu estou falando em termos mundiais, em termos assim, Europa, sabe, Ásia. É impressionante como o pessoal busca cada vez mais um cão com uma pigmentação bacana, assim, de boca, olhos, né? Então, isso aí eu acho que antigamente, parece que bem no início assim, as pigmentações de pele eram até penalizadas, mas depois, com a mudança do padrão, foram mudando o padrão, onde hoje já não é mais um problema de penalização. Bom, lábios tirantes, isso eu já tinha até comentado ali, né? É muito importante um cão de presa, pois um cão com muito belfo e lábios compromete a execução da função na caça. Tendo a possibilidade de outro cão morder os lábios e assim tira o foco da dogo, mordida, respiração.
Quando morde a presa, aumenta a área da mordida, tendo a possibilidade de outro cão morder os lábios, e assim criando um problema na hora do agarre. Isso eu tinha comentado ali na hora dos lábios pendentes, né, dos lábios tirantes, né, para a função do dogo, quanto mais assim, tirante, se ele for, menos lábio, menos belfo, é melhor. Tá? O animal tem que ser assim, ele não pode ter belfo assim, para ele mesmo se morder ou um participante da caçada correr de morder ele, porque eles mordem junto, né? Eles pegam o que tiver, eles mordem. Faltas. Qualquer desvio dos termos desse padrão deve ser considerado como falta e penalizado na exata proporção da sua gravidade e seus efeitos sobre a saúde e bem-estar do cão e na sua capacidade em realizar a sua tradicional tarefas. Falta de desenvolvimento ósseo-muscular, debilidade, trufa parcialmente pigmentada em exemplares adultos, né? Aí já mostra que quanto mais pigmentado, mais negra a trufa, né? Não tendo manchas assim despigmentadas, é melhor, né? Porque quanto mais despigmentação no animal, em todos aqueles processos de surdez, né? E assim por diante. Dentes pequenos ou débeis ou enfermos, presença de entrópio ou ectrópio em suas pálpebras, olhos de aparência redonda pela forma de suas pálpebras, olhos proeminentes, claros ou amarelos, né? Então, os olhos, assim, como eu tinha comentado anteriormente, né, em forma triangular, né? Ele é meio achinazado, meio chinês, né? O togo argentino, pelo certo, né, que tem que ser. E os olhos mais escuros possíveis, né? O ideal preto, né? Tem muito preto por aí, sabe? Claro que a amêndoa se aceita tranquilamente, mas claros tem que fugir dos claros. Tórax em barril, peito em quilha, costelas planas, falta de profundidade de peito, que não chegue à linha dos cotovelos, né? Se não tem profundidade de peito, não tem oxigenação. Como é que vai caçar, né? Falta de angulação de qualquer dos seus membros locomotores. Garupa mais alta que a cernelha. Sobre essa questão da garupa, tá? Isso eu acho que é bom criar fazer um parêntese aí, né? Que a gente vê alguns exemplares, né? Muitas vezes fotos assim, né? Que o animal está com a garupa alta, né? Então ele tira totalmente o equilíbrio, né? E compromete a desenvoltura da movimentação no agarre, porque além de ter o alcance, né, ele traciona a presa para trás. Então, a garupa alta ela é um problema também, é um fato que prejudica ele na funcionalidade. Movimento em passo de camelo, né? Machos e fêmeas, cujo peso não seja adequado ao estabelecido no presente padrão e não guarde em relação com a sua altura. Como a gente comentou, né? O dogo é atleta, tem que ser um atleta, né? Não pode ser imagina, um cão magrinho, baixo, muito grande, digamos assim, um over, né? Não, também não vai fazer uma função como tem que ser feita. Outras faltas desqualificantes, eu acho que é ali que está escrito, né? Não estou conseguindo ver ali, mas deve ser. Agressividade ou excessiva timidez, né? Porque a agressividade não pode, né? Ou excessiva timidez, né? Muitas vezes, como eu falei, ocorre de cães que ficam só no pátio, aí o pessoal quer experimentar, levar numa exposição, ele sente o ambiente, mas infelizmente o dogo ele não pode sentir o ambiente, né? Ele é um cão de caça, ele vai interagir com pessoas, ele vai interagir com outros ambientes, com coisas, então ele tem que ter essa desenvoltura, né? Qualquer cão mostrando claros sinais de anormalidades físicas ou de comportamento deve ser desqualificado. Prognatismo superior ou inferior, né? A surdez, falta de tipicidade, né? Muitas vezes tem cães que não tem um stop certo, né? Ele puxa o bull terrier, né? Porque o bull terrier ou então ele é muito abuldogado, né? Ele quase chega a ser um bracocefálico, muitas vezes com fuço 2x1, né? Com focinho curto, né?
Isso não é certo, né? O cão não pode ter o fosso curto, né? Levemente mais curto, levemente, mas não um cão, né, com uma proporção muito, digamos assim, né, com fosso curto, né? Isso não pode. Pelo longo, né? Isso aí não tem como ser, né? Total falta de pigmentação de trufa em exemplares com mais de 2 anos, né? Então, a gente brinca até, né? Muitas vezes o cachorro, muitas vezes o animal, né? Ele está com a trufa clara, tu olha e não tem pigmento nenhum de pele, praticamente é um cão cor-de-rosa, né? Imagina esse animal no campo, né? Passando por diversas vegetações, que teria que ser um cão rústico, né? Sol em cima, entrando em banhado, entrando em coisa, é um cão que não tem proteção, né? Volto a falar em função da pigmentação, a importância da pigmentação em função da saúde, né? Trufa de cor marrom, né? Lábio pendular, isso aí nós falamos já, manchas na pelagem do corpo, né? Vamos supor, uma mancha preta no rabo, na cola, nas costas, né? Então, isso aí é uma falta desqualificante. Mais de uma mancha na cabeça, né? Muitas vezes pode ocorrer, né? De uma mancha em cada orelha, ou um pirata e uma mancha na orelha, né? Não. Aceita-se mancha, né? Até 10%, uma mancha, né? Tamanho inferior ou superior aos estabelecidos, né? É aquele das fêmeas e dos machos, né? Tem o ideal. Olhos de cores diferentes ou azuis, né? Falta de dimorfismo sexual, né? Os machos devem apresentar os 2 testículos de aparência normal, bem descidos e acomodados na bolsa escrotal. Somente os cães clinicamente e funcionalmente saudáveis e com conformação típica da raça deveriam ser usados para reprodução. Aqui tem as características aí do Dogo, né? Eu gostaria de dar os créditos a alguma parte dessa explanação aí que nós tiramos aí para fazer essa palestra, né? Tem muita coisa que foi tirada da CBKC, do padrão original da raça, né? Mas tem algumas partes ali sobre temperamento, a parte de manto, algumas outras coisas que do juiz, né, Massimo Inzoli, né, que é o italiano, né? Que teve a tradução da nossa coordenadora Áurea Giacomelli. Eu gostaria também de agradecer a eles aí pela oportunidade aí de ter nos fornecido esse material.